Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, na Escola Bíblica Dominical, e que oportunidade boa nós temos hoje, chegando agora à nossa lição de número 4, e o tema desta lição, o título dela, melhor dizendo, é Naamã, o milagre da conversão. Se você olhar aí na sua revista, você que tem a revista, dê uma olhadinha e veja aí o objetivo da lição. Olha que interessante. Trabalhar pela conversão de pessoas. Então, nós poderíamos dizer também que o objetivo desta lição é evangelismo e missões. Ou é um objetivo evangelístico e missionário. Porque essas duas coisas não se separam de jeito nenhum. E nós hoje estaremos falando sobre o milagre da conversão de um homem que era improvável que ele se convertesse. E nós falaremos também de uma missionária que era improvável que ela realmente pregasse, por causa da situação que ela vivia. E também nós falaremos de um improvável milagre em um lugar muito improvável. Por que eu começo já trazendo isso para nós numa lição dessa? Porque você agora mesmo pode estar vivendo como servo do Senhor, como missionário de Deus, no lugar em que você está plantado, algo que é improvável. Então acredite, entregue nas mãos do Senhor e aproveite dessa lição, dessa oportunidade que você tem hoje, que para mim é uma oportunidade preciosa, tá? A introdução aqui, nós vamos ver algumas coisas falando sobre o milagre de Deus, e é interessante porque ele faz uma citação de Albert Einstein, que diz assim: há duas maneiras de se viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre, e a outra é como se tudo fosse milagre. E aí ele diz também: alguém desafiou um cristão, aponte-me agora mesmo um milagre. E o cristão respondeu: aponte-me no universo de Deus o que não é um milagre. Então, nós temos essas duas formas de viver. Ou você vive como nada fosse um milagre, ou como se tudo fosse um milagre. Eu digo, quem nasceu de novo em Cristo Jesus vive como se tudo fosse um milagre, porque, na realidade, assim o é. Tudo é um milagre. As coisas corriqueiras do dia são um milagre. Queridos, a partir desse momento, nós vamos entender que essa história de Naamã, na qual está baseada a lição de hoje, ela vai falar não somente do exposto e bem colocado milagre da cura desse oficial sírio, desse general do exército, que é curado de lepra. Existem muitos outros milagres que acontecem nessa história e que nós veremos no decorrer dessa lição. Espero que você tenha estudado durante a semana e agora, nesses 30 minutos que teremos aqui, você esteja apenas conferindo para ver realmente se o que eu estou falando tem a ver com o que você estudou. Vamos compartilhar um pouco do que nós aprendemos durante essa semana? Então vamos juntos para o tópico número 1. Primeiro é a necessidade do milagre. Vamos entender um pouco esse contexto que o autor traz para nós, e ele vai falar aqui sobre Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e assim vai falando sobre alguns pontos muito interessantes sobre isso aqui. O rei da Síria, ele era um homem que confiava em Naamã. Naamã era um herói de guerra, como o texto vai falar aqui. Porém, ele tinha uma situação em sua vida, como nós conhecemos, e eu digo isso somente para você que não conhece, tá? Para trazer essa ilustração, por isso eu aproveito que o autor diz: Naamã era leproso. Apesar de tudo isso, aqui você está trabalhando em um texto, o autor trabalha em um contexto, melhor dizendo, em que a lepra era algo realmente incurável, ao contrário do que é no tempo de hoje. Então, não dá para fazer comparações com isso. Tá? Uma outra coisa que ele coloca aqui que eu acho bem interessante, quero destacar
nesse primeiro tópico, é que Naamã era um homem bem sucedido financeiramente falando. Ele era um homem que tinha posses e, evidentemente, muito próximo do rei, aqui o rei da Síria era Ben-Hadad II, nós veremos que ele era um homem que tinha posses também, e esse império era um império, esse reinado, né, esse domínio humano, ele era um domínio que tinha muitas posses também, tá bom? Então nós vamos entender isso aqui. Uma outra coisa que é muito importante para nós entendermos, essa segunda parte desse primeiro tópico. Na época, a lepra era uma doença incurável, como eu disse. Você pegou até aí? Agora observe os pontos que estão em negrito. São 3 lições que o autor traz. Primeira, o pecado faz com que todos os homens necessitem de Deus, de um milagre de Deus. Romanos 3, verso 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, em um contexto mais aberto e trazendo isso para as questões universais, todos os homens precisam de um milagre. E não é um milagre físico, muitas vezes. Porque o milagre físico, ele tem validade quando ele vem acompanhado da pregação da palavra, que vai levar o homem ao maior milagre de todos, que é o milagre da conversão. Ou seja, a pessoa aceita Cristo como Salvador. Então ele coloca aqui que todos realmente necessitam de um milagre, tá? O milagre da salvação, o perdão dos pecados. 2, ainda em negrito, acompanhe, Deus usa o sofrimento físico para nos levar até a Ele. E aí nós temos a lição passada, que nós falamos sobre o rei Manassés, rei de Judá, filho de Ezequias, que quando foi preso pelo Império Babilônico, clamou ao Senhor. Mas nós temos alguns outros exemplos antigos, no texto bíblico, que vão apontar, por exemplo, para um rei que se dobra diante de Deus quando está prestes a morrer. E Deus dá a ele mais 15 dias, se eu não me engano, rei Ezequias. Queridos, será que é oportunismo levar a palavra de Deus a alguém que está doente? Alguém que está passando por alguma necessidade? Alguém que perdeu um emprego? Alguém que está passando por alguma questão emocional, algum desequilíbrio? Não, não é oportunismo. Isso é solidariedade. Isso é olhar e dar às pessoas o que nós gostaríamos de receber. Então não fique acanhado de fazer isso em momentos de necessidade, tá? Porque Deus usa, e se Ele está falando com você para levar a palavra até essa pessoa que precisa, vá até lá e leve. Terceiro ponto que ele coloca também, Deus usa pessoas simples e improváveis para realizar milagres. Olha só, o texto que ele fala do versículo 2 é interessante, porque diz assim, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativas uma menina. É essa menina que não tem nome, expressado aqui na Bíblia, evidentemente, é isso que eu quero dizer, é justamente essa menina que prega, que vai falar sobre o Deus de Israel e sobre o homem de Deus, profeta do Senhor, Deus de Israel, que está em Samaria. Que maravilha! É o improvável, né? Como eu disse aqui, ele usa pessoas improváveis, pessoas simples. Digo para você e o incentivo, por mais simples que você seja, você tem uma experiência com Cristo, não importa o teu preparo acadêmico. Você nasceu de novo, fale nas oportunidades que o Senhor abrir. Essa menina, ela trabalhou dentro do improvável, porque ela estava cativa. Ela leva ao povo que a capturou, ela leva à sua senhora uma palavra que levou esse homem a experimentar o maior milagre de todos. E eu não estou falando aqui da cura da lepra. Porque nós podemos até ser usados pelo Senhor para levar uma palavra de cura a um doente, para ajudar alguém a sair de uma situação emocional desequilibrada. Mas esses não são os maiores milagres que Deus quer fazer. O maior milagre
é aquele que nós estamos andando para falar dele com mais profundidade. Ponto 2 da nossa lição, tópico 2. A busca pelo milagre. Vamos entender esse contexto aqui um pouco melhor. A esposa de Naamã o convenceu a ir para Jerusalém atrás do profeta Eliseu. Naamã dirige-se ao rei da Síria e lhe pede uma carta de apresentação. Coisa comum isso nessa época, tá? Ele manda essa carta para o rei de Israel e o rei de Israel, quando recebe, fica desesperado. Vocês conhecem a história aqui. É a busca pelo milagre. É Naamã indo atrás daquilo que era algo improvável, que um povo dominado tivesse alguma solução para esse homem que era leproso. Eles sabiam, de conhecimento comum em geral, de que a lepra não tinha cura. Algumas coisas que são importantes aqui, e eu destaco que está em negrito também nesta parte, esse segundo tópico. Eles pensavam que o profeta Eliseu faria o milagre da cura por causa da ordem do rei. Tá? Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo que chegando em ti esta carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. A carta era para o rei de Israel, tá? Ela era para o rei Jorão. Agora, ou Georão, tá? Algumas traduções vão falar Georão, não se confunda. Não tem problema nenhum, às vezes são algumas diferenças do texto bíblico. Agora, vejam só, diversões, aliás, né? Não do texto bíblico. Mas, na verdade, eu entendo isso aqui um pouco diferente. Me permitam expressar também essa opinião com base bíblica e histórica, tá? É que, na verdade, na relação entre os reis destes dois lugares, o rei não mandaria uma carta diretamente a Eliseu. Ele mandaria essa carta ao rei mesmo. Então tem essa questão também do respeito à hierarquia aqui, tá bom? Então, muito provavelmente, o que foi mais colocado aqui era esse respeito à hierarquia. O rei se comunica com outro rei. E esse rei deveria encaminhar isso a quem poderia fazer esse milagre. Ok? Então, seguindo daí, nós temos o segundo ponto. Eles pensavam que poderiam comprar o milagre ou recompensar o profeta com dinheiro. Eu vejo isso também de uma outra forma, me permitam esse pormenor aqui. Não discordando do autor, eu conheço e sei da base, né, que o autor usa aqui, mas eu quero dizer para vocês que isso era uma prática comum que expressava gratidão. Ele está ali e se o milagre acontecesse, nós já estamos preparados aqui. Existia essa questão da gratidão sendo expressa com aquilo que eles poderiam dar com riquezas, como ele diz, ouro, prata e vestes aqui, festivais, que eram festas caríssimas, diferentes e que não era para pessoas comuns. Então eu vejo também nesse episódio aqui a questão da gratidão sendo expressada. Quando nós estamos gratos, nós queremos dar algo a alguém. Que coisa linda também nesse aspecto, tá? Mas, porém, se tivesse no coração deles algo que tivesse perto de comprar, Eliseu aqui já estava preparado, porque o Senhor já tinha falado ao seu coração. Ele estava preparado, não pegou o profeta de surpresa isso, tá? Olha só, quando o rei de Israel recebeu a carta da Síria, se desesperou. É evidente, porque ele não poderia fazer esse milagre. Jorão se desespera. Então, a posição do rei, e nessas primeiras linhas aqui, nós vemos nesse segundo tópico, o rei desesperado, porque ele não tinha como curar esse homem da lepra. Agora, olha como é que é diferente. O rei não tinha. Esse rei Jorão era um rei mau, era um rei ruim, tá? Israel não teve nenhum sucesso de reis bons, não teve isso. Mas agora, olha a diferença do profeta. Em compensação, os profetas de Deus ali foram marcantes e Eliseu foi um deles. Olha o profeta, segue aí, aqui nessa página, você vai passar e vai chegar aqui, olha, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, sabendo do desespero de Jorão, chama o problema para si. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim
e saberá que há profeta em Israel. É o verso 8 do nosso texto. E o nosso texto básico, né, maravilhoso, que está em 2 Reis, capítulo 5, 1 a 19. Então ele diz, manda ele vir a mim que ele saberá que há profeta em Israel. Então ele tira isso do âmbito, do ambiente, né, do contexto e também da responsabilidade do monarca, Jorão, e traz isso para si. Ele vai saber que aqui em Israel tem profeta do Senhor, que é o Deus de Israel. Então, queridos, ele chama para si, assim como homens e mulheres de Deus têm que chamar para si a responsabilidade de evangelizar. Olha, queridos, eu respeito muito isso. Em certas situações, tem que se chamar um obreiro do Senhor, um pastor, alguém, em certas ocasiões, para trazer uma palavra, porque você honra a Deus honrando também a igreja. Mas em todo o tempo, aonde você está, no teu trabalho, na faculdade, no colégio, no teu emprego, no transporte público, na tua vizinhança, você é um profeta do Senhor, se você realmente nasceu de novo. Ouça o que o Espírito Santo de Deus tem para falar, conte o seu testemunho, pregue, fique íntimo da palavra de Deus, busque o conhecimento, humildade e continue a viver uma vida de cristão. Porque aí você vai poder falar, como Eliseu falou, aqui tem alguém que é humilde, mas que é um servo do Senhor. É um profeta do Senhor nesse sentido, porque a palavra de Deus é a maior profecia que nós podemos dar a esse mundo e ela está em nossas mãos, mas ela também tem que estar em nossos corações, fazendo parte da nossa vida. Eu quero ler para vocês ainda aqui dentro desse texto, essa parte que está logo depois da referência bíblica. Eliseu estava salvando o rei de um vexame pessoal e de possíveis conflitos internacionais. O rei não podia curar Naamã, mas Deus poderia por meio do profeta. Mas o principal objetivo da cura que seria realizada era demonstrar que só o Senhor é Deus e que os deuses de outras nações nada significavam. Então tem um objetivo maior do que o da cura física. Irmãos, é evidente que eu, você e qualquer pessoa em são juízo, sendo um servo de Deus, gostaria de entrar num hospital e andar por todas aquelas alas do hospital e as pessoas irem levantando e sendo curadas e os médicos não entendendo nada. Já imaginou o que seria isso? Meu Deus, que grande sinal! Agora, o que seria esse grandíssimo sinal se não tivesse nenhuma conversão de alma? Então, queridos, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, isso nós podemos fazer, pregar, falar do Evangelho. Ide por todo mundo, repito de novo, e serei insistente com isso, e pregai o Evangelho. A lição desse grande personagem bíblico, Naamã, ele vai falar para nós sobre o poder da conversão ao Deus de Israel, que é sobre esse Deus que nós pregamos. Nós falamos de Jesus, que é o complemento, é a concretização do que Deus projetou por homem. E nós, queridos, vivemos esse tempo tão maravilhoso. O tópico número 3, ele vai falar sobre a resistência ao milagre. E o que eu acho lindíssimo desse tópico, quero ser bem ligeiro aqui, é porque nós vamos entender algumas situações que elas acontecem também quando nós estamos evangelizando. Quando nós estamos querendo ser usados por Deus para ser um milagre na vida de alguém. Por quê, queridos? Todo mundo tem uma participação nisso e nós veremos no finalzinho desta lição, na conclusão dela, que se concretiza aquilo que Paulo disse à igreja em Coríntios no capítulo 3, não é verdade? Sobre quem rega e sobre quem planta e sobre quem dá o crescimento. E aí você já sabe, né? Estou deixando aqui na surpresa, mas você já sabe o que é. A resistência ao milagre, no tópico 3, vai falar sobre a soberba humana resiste à graça de Deus e à simplicidade do Evangelho. Queridos, Naamã ele reage da maneira que era esperada, pelo menos por pessoas de Deus. Ele tinha uma expectativa já gerada em seu coração e, de acordo com seus conceitos filosóficos,
e também intelectuais, de que ele seria honradíssimo por esse homem de Deus, porque ele vinha com uma grande caravana, ele vinha com presentes caríssimos, ouro, prata, vestimentas. Então ele esperava que no mesmo grau de intensidade que ele doava, entre aspas, aí, algo àquele homem de Deus, chamado Eliseu, ele deveria receber. A expectativa era essa. Mas olha o que aconteceu. Quando ele chega a Eliseu, Eliseu manda um mensageiro a ele, nem sai para fora, e manda simplesmente que ele se banhe 7 vezes no lamacento Rio Jordão. Meu Deus, nada mais contraditório. Ele esperava que o homem saísse, a expectativa dele era outra, né? Ele diz assim: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e me restauraria. 3 reações de Naamã. Primeiro, raiva. Muito se indignou e se foi. A graça divina produz raiva no coração dos orgulhosos. Que lição! Que lição maravilhosa para nós pensarmos. Quantas vezes, em algumas situações, quando nós começamos a falar de Cristo, as pessoas esboçam algum tipo de reação um pouco mais agressiva. E em quantas situações dessas, em vez de nós continuarmos orando, em vez de nós continuarmos insistindo de acordo com as oportunidades que o Espírito Santo abrirá com toda certeza, nós desistimos disso. Nós não queremos mais nos expor a isso. E nós esquecemos muitas vezes que Cristo suportou as maiores vergonhas, atrocidades por causa de nós. E por causa também dessas pessoas das quais nós estamos evangelizando. Não desista. Porque uma pessoa se encolerizou, falou uma bobagem, até mesmo foi indelicada com você, e em alguns casos até mesmo agressiva. Atenção para isso. Tenha amor, querido irmão. Digo a você. O segundo ponto que ele fala, o orgulho. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, e é o texto que eu li lá em cima. Vejam só o orgulho desse homem. Ele não estava disposto a se submeter à vontade e orientação de Deus. Existem pessoas que estão impregnadas, muitas vezes, com o seu orgulho intelectual. É uma pessoa que estudou muito, que se formou, que tem 2, 3 faculdades, e pessoas assim. Essas pessoas, elas têm mais dificuldades porque o orgulho está à frente. O orgulho delas não faz com que criasse um muro em volta dela. Ela está protegida da simplicidade do Evangelho. E por muitas e muitas vezes, queridos, o que essas pessoas precisam é justamente da simplicidade do Evangelho. Lembram-se do mestre Nicodemos, em João capítulo 3, e Jesus diz a ele: necessário te é nascer de novo. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Ele era mestre, ele falava desse reino, mas ele não sabia como entrar. E Jesus diz na simplicidade, né? É exatamente assim. As pessoas precisam de entender essa simplicidade. Porque tem o terceiro ponto que ele coloca, que é a ignorância. Porque a resistência ao milagre, ela vai passar por isso. Raiva, orgulho e ignorância. Não são, porventura, Abana e Fartar, rios de Damasco melhores do que os rios de Israel, e eram realmente. Se você fizer uma pesquisa sobre esse período, você verá que realmente eram rios muito melhores, águas transparentes, com muito mais viva do que, como eu disse, do que o lamacento Rio Jordão. Mas aqui a questão não estava no rio, mas estava no Deus que mandou ele se banhar do rio. Porque a questão também não estava ligada à vida de Eliseu, mas ao Deus que Eliseu servia. E trazendo isso, contextualizando para nós, irmãos queridos, eu quero dizer uma coisa. As questões não estão ligadas a nós, ou à igreja onde nós estamos congregando, ou ao lugar aonde nós vamos adorar ao Senhor, ou, sabe, isso está ligado ao Deus que nós servimos. Existe uma resistência de algumas pessoas por causa, às vezes, de questões acadêmicas e intelectuais, às vezes por causa de questões ligadas à vestimenta, às vezes ligadas a questões realmente de local, de preconceito que as pessoas têm. Mas Deus está a quebrar tudo isso e nós estamos insistindo e devemos continuar insistindo com as pessoas.
A última citação nesse tópico que ele faz, eu quero ler para nós, é de Donald Gray, que ele diz assim: todos têm o privilégio de ir para o céu à maneira de Deus, ou para o inferno à sua própria maneira. E eu quis citar essa colocação do autor aqui, que dá os créditos devidos a Donald Gray, porque é exatamente dentro dessa simplicidade, observem isso, que a Igreja do Senhor no tempo de hoje trabalha. É dentro dessa simplicidade. Ou você vai ao céu, vai para o céu no final da sua vida à moda de Deus, ou vai para o inferno à sua própria moda. Porque isso serve para mim também. No dia que aceitei a Cristo como Salvador, eu sei as diferenças e o que ele fez, e eu sei os preconceitos todos que eu tinha. Quantos outros não precisam de ser alertados por mim? E por você, será que isso é diferente na sua vida, ó amado cristão? Ó querida irmã, irmão, jovem? Será que é diferente? Você não conhece ninguém nessa situação que eu digo que Naamã estava? Com preconceitos sobre realmente quem é o Deus que você serve? Quarto tópico. O milagre aconteceu. A insistência, o amor e a dedicação com tudo que rega a vida cristã, ou seja, comunhão em oração, conhecimento e busca, leitura bíblica, estudo, e também comunhão um com o outro, porque acreditem, a comunhão faz parte disso, querido. Não tem jeito. Se você não tiver comunhão, você não se afia. Sabe, uma faca parada, ela perde o fio, você tem que de vez em quando esfregar ela em uma outra faca, em outro elemento, em uma pedra, e assim que nós estamos um afiando o outro, com amor, com carinho, e na direção do Espírito Santo. O milagre aconteceu e ele diz assim aqui, olha, Naamã estava disposto a voltar para Damasco, doente, cavalgando 160 quilômetros, mas resistia a andar 50 para ser curado. E ele é alertado pelos seus servos ali. Que coisa mais linda isso, irmãos. Deus usou uma menina, o profeta e os oficiais de Naamã, porque ele tinha um milagre para fazer na vida de Naamã. Em qual etapa dessa você está? Você é a menina? Você é o profeta? Ou você é um dos oficiais de Naamã? Em relação a essa pessoa que você evangeliza, continue a falar, querido. Às vezes existem etapas, tá? Existem coisas. E em 1 Coríntios diz, Apolo, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então não se preocupe com o crescimento. Quem dá é Deus, mas faça a sua parte. Regue, ou então jogue a semente, tá? Ou então tire um matinho, tá? Ou ajude essa pessoa. Enfim, querido, ampare, tá? Alguns pontos que ele coloca, ele creu e obedeceu à palavra de Deus. Primeiro ponto, e eu leio aqui, ele perdeu a calma, perdeu o orgulho e perdeu a lepra. Esta costuma ser a sequência pela qual os pecadores orgulhosos e rebeldes são convertidos. Geralmente é isso mesmo, a pessoa perde a calma. Quantas vezes você não começa a falar, daqui a pouco a pessoa não quer te ouvir mais, sabe? Ore, pede a Deus e a oportunidade virá. A pessoa perde a calma, logo depois ela perde o orgulho. Porque às vezes acontecem coisas e Deus permite coisas para que a pessoa abandone o orgulho. E daqui a pouco, ela que não queria te ouvir, ela já quer te ouvir alguma coisa, ela quer uma oração, uma palavra, uma ajuda. Então faça isso. E justamente lá no final, como o autor coloca aqui, por isso que eu quis ler, daqui a pouco, ele, no caso de Naamã, perdeu a lepra. E muitas vezes as pessoas perdem, e o pecado, né, elas perdem porque elas entendem que Cristo salva. E elas deixam de lado o pecado e elas começam a viver uma nova vida em Cristo, porque tem que nascer de novo, não é por pastor, por causa de você, mas é por causa do novo nascimento em Cristo Jesus. Outra coisa que ele coloca, por que Deus quis curar, né? Por que Deus quis fazer o milagre? Ele coloca aqui, porque Deus quis curá-lo. E é isso que está no contexto da vida das pessoas. Deus quer curar a todos. O quinto ponto vai falar sobre os resultados dos milagres, que tem inclusive muito a ver com o que o nosso pastor Célio Lima Medeiros, pregou no último domingo, que falava sobre conversão, regeneração e justificação. O autor traz três coisas para nós. Confissão, porque Naamã confessa ao Deus de Israel como seu Deus também. Gratidão,
tá? E ele coloca aqui, né, porque ele queria, olha aqui, a concretização daquilo que eu falei lá na frente dos presentes. Porque Naamã ficou tão grato que ele queria dar tudo que tinha com ele ali como oferta para Eliseu. E era uma fortuna, querido. Não era alguns centavos, não, era muito dinheiro, era uma riqueza grande que ele queria dar. E o terceiro, o compromisso, porque mesmo com a adoração a Rimon, né, que era o deus ali daquela nação, Deus aí entre aspas, né, e em letras minúsculas, que na verdade não era Deus, ele diz que ele tinha um compromisso com o Deus de Israel a partir desse momento. Então nós falamos sobre confissão, gratidão e compromisso, porque ele se comprometeu, tanto é que ele leva a terra de Israel como um sinal de que realmente ele adoraria ao Deus de Israel e ele tem um compromisso com Deus. Queridos, estar comprometido com Deus não é simplesmente ir aos cultos. Não é simples, mas é também ir aos cultos. É estar buscando ao Senhor no nosso lar, na nossa casa, no nosso monte. É participar das programações da igreja, é ser dizimista, ofertante, contribuir para a obra missionária. É, queridos, falar do amor de Deus, é estar comprometido com as coisas do Senhor a ponto de sermos tomados por isso. Esse homem, ele se compromete porque teve mudança. Ele se compromete porque, na verdade, ele entende o milagre de Deus na sua vida e ele entende que só existe um Deus. Quantas pessoas hoje, queridos, estão precisando de ouvir de nós um testemunho do que realmente Deus fez em nossa vida. Eu te desafio a pensar em uma pessoa e agora, nessa semana, você falar do amor de Cristo para essa pessoa. Eu desafio você a fazer isso. E veja o milagre de Deus. Talvez essa pessoa seja um parente que há muito tempo você não fala do amor de Cristo para ela. Conte do seu testemunho. Fale do que o Senhor te desafia a fazer isso. Na conclusão dessa lição, diz assim: Eliseu disse a Naamã: vá em paz. Trata-se de uma bênção que era dada aos viajantes todas as vezes que partiam. Ele chegou doente e partiu curado. Ele chegou orgulhoso e partiu quebrantado. Ele chegou perdido e voltou salvo. Ele chegou inútil e voltou como um missionário de Deus na Síria. Meu Senhor amado, que coisa linda! A mudança aconteceu, não só daquela pele que estava leprosa e todo o seu organismo e da cura total, mas principalmente da alma convertida ao Deus de Israel, ao Deus do Senhor, ao Deus de Israel, aquele que é o nosso Senhor e que é o nosso Deus. Irmãos queridos, o que traz cura para as pessoas é pregação da palavra de Deus. É vida com o Senhor baseada na palavra de Deus. Tudo que nós fazemos tem que estar baseado na palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Naamã é um grande personagem bíblico que deixa para nós um grande exemplo, porque aquela jovem foi missionária aonde estava, na terra da sua opressão. Ela não esperou um alívio para falar do Deus de Israel. Aqueles homens que eram servos deste Naamã chegam a ele e o convencem assim a ir ali ao Rio Jordão e se banhar. E vem um milagre, que você, de alguma forma, participe do milagre na vida de alguém. Que Deus te abençoe, querido e querida irmã, amado estudante da Palavra de Deus. E na semana que vem estaremos aqui novamente com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Fique na paz!